Boa noite a todos. Já deu 7 horas. Vamos começar nosso estudo do livro de Números. Hoje estamos nos capítulos 7 até o começo do capítulo 10 do livro de Números e as coisas já estão acontecendo aqui. Esse trecho trata principalmente da consagração do tabernáculo, as ofertas feitas quando o tabernáculo foi levantado. E por isso eu quero estabelecer um pouquinho de contexto, lembrando que o livro de Êxodo já falou sobre a confecção do tabernáculo, de todos os seus móveis, todos os utensílios, e termina o livro, no capítulo 40, com levantamento do tabernáculo. Então, o que registra aqui, no começo do capítulo 7, já foi falado no final do livro de Êxodo, que o tabernáculo foi levantado. O livro de Levítico frisou a consagração dos sacerdotes e o início do serviço deles, que coincide em termos de cronologia com esse levantamento, que parece que logo depois de levantar o tabernáculo, os sacerdotes iam entrar no seu serviço, se não no mesmo dia, talvez no dia seguinte. Agora, Números, Moisés resume essas informações, volta a pegar algumas coisas que já aconteceram em Êxodo e Levítico, para estabelecer o contexto da partida do povo do Monte Sinai. Porque agora eles vão sair do Monte Sinai, isso na segunda parte do capítulo 10, e começar a jornada para a Terra Prometida. E nessa altura, a expectativa é que dentro de poucas semanas eles estariam entrando na Terra Prometida. Sabemos que vai ter alguns imprevistos, alguns problemas, e vão acabar atrasando mais de 38 anos ainda. Mas a intenção, a expectativa, é de entrar logo. Então, Números trata de algumas das mesmas coisas, apresenta para nós algumas informações que não foram registradas nem em Êxodo, nem em Levítico, mas o contexto em termos de tempo volta para o fim do livro de Êxodo. Então, basicamente, estamos pulando de Êxodo até número 7, no mesmo dia, porque ele fala aqui sobre coisas que aconteceram naquele dia e nos dias seguintes. Temos 4 voluntários para ajudar com as perguntas de hoje. E a primeira, Gersi, sobre capítulo 7, a primeira pergunta. Ao todo, Gersi, quantos carros e quantos bois foram doados pelas tribos de Israel? 6 carroças e 12 bois. Ok. Fala de 6 carroças ou carros cobertos, um para cada duas tribos, e 12 bois, ou seja, 2 bois para cada carroça, para puxar esses carros e levar as coisas. Muito bom. E a segunda pergunta, Bruno, como os carros e bois foram distribuídos para as famílias dos levitas? Eles foram distribuídos da seguinte forma: para a família de Gerson, foi distribuído 2 carros e 4 bois. Para a família de Merari, 4 carros e 8 bois. E para a de Coate, nenhum. Ok, exatamente. E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse ponto, esse fato. Mas essa distribuição desigual entre as 3 famílias dos levitas, ah, 1/3 vai para Gerson, 2/3 para Merari e nada para Coate. E depois vamos ver um pouco mais sobre o motivo por trás disso. Agora, pergunta número 3 para Josias. O que cada tribo ofereceu para a consagração do altar? Agora, continuando no mesmo capítulo 7. Ofereceram várias coisas. Oferta de cereais que seriam apresentadas em uma bacia de prata, cheia de cereais, em uma bandeja também de prata. Além disso, também uma vasilha de ouro com incenso. Além disso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano. Isso como holocausto. É, na verdade, como holocausto, isso mesmo. E um bode
como oferta pelo pecado, e também para oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Ok, muito bom. E observando que isso foi o que cada tribo ofereceu. Então, pode multiplicar tudo que tem aqui por 12, porque cada dia uma tribo levou a sua oferta ao longo desse período de 12 dias. Ok, muito bom. Agora, entrando no capítulo 8, e pergunta número 4 para Benita, qual tribo foi dedicada pelo povo como oferta movida para o Senhor? Os levitas. Ok, a tribo de Levi. E já observamos muito sobre isso no livro de Levítico, sobre o fato que Deus separou a tribo de Levi, que ele usa Levi para serviços espirituais envolvidos com a consagração de tudo que tem no tabernáculo. E aqui ele fala de apresentar como oferta para o Senhor, que eles estão sendo dados ao Senhor para o serviço do tabernáculo. E pergunta 5, voltando para Jersey, os levitas foram dedicados a Deus no lugar de quem? Eles foram separados do meio dos israelitas para serem meus, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Ok. Então, eles tomaram o lugar dos primogênitos, do filho mais velho das outras famílias. E é isso que nós queremos ver aqui. Que Deus, nesse sentido, tomou Levi como se fosse a tribo de primogênitos, em termos de responsabilidades. Não em termos de herança, mas em termos de responsabilidades. Elevou Levi acima das outras tribos no sentido do serviço espiritual. Nós vamos agora para a pergunta 6, para Josias. Os levitas se aposentariam do seu serviço com que idade? Com 50 anos. 50 anos. Muitas pessoas hoje gostariam de se aposentar com 50 anos, né? Eu acho interessante esse fato quando nós colocamos isso no contexto do que temos visto na história a partir do livro de Gênesis. E deixe-me só observar uma coisa aqui. Antes do dilúvio, os homens viviam 900 anos ou até mais. Depois do dilúvio, observamos um declínio relativamente rápido, de geração para geração, em termos da longevidade das pessoas. De Noé, que viveu 950, em poucas gerações, estamos vendo idades em torno de 200 anos, ou até menos. Na época da descida ao Egito, Jacó comentou que 130 anos foram poucos. O pai dele viveu 180, o avô 175. E ele viveu só 147, o filho José, se não me engano, 110. E depois disso, tem poucas pessoas que passam de 120. Agora, quando ele fala de uma idade de aposentadoria de apenas 50 anos, lembrando que estamos tratando aqui de serviço, um pouco serviço manual, carregando as coisas, carregando lenha, um serviço um pouco pesado. Mas agora a aposentadoria seria com 50 anos de idade. Com 50 anos de idade, Jacó ainda era solteiro. Ele casou com mais de 70 anos de idade. Então, poucas gerações depois, os homens estavam ainda no vigor da vida com 70. Mas agora já vai reconhecer limitações, talvez, em termos da força física. Observamos já que, em termos do exército, que a idade máxima de guerrear foi de 60. Novamente, não é a mesma coisa daquelas gerações que viviam mais de 100 anos, 200 anos ou mais. Então, já observamos uma transformação que está acontecendo aqui, até em termos de expectativa de vida das pessoas. E entrando no capítulo 9, pergunta número 7, eu volto para você, Jersey. Qual festa foi celebrada um ano depois de sair do Egito? A festa da Páscoa. Da Páscoa, perfeitamente. Isso no capítulo 9. E já vamos falar um pouquinho mais sobre o tempo envolvido nisso em outra pergunta. E Bruno,
Como foi resolvido o problema das pessoas que estavam imundas na data da Páscoa? As pessoas que tivessem imundas, elas deveriam, no segundo mês, dia 14, ao entardecer, realizar a festa. Ok. Ele falou que essas pessoas voltariam para fazer um mês depois da data normal, que seria no primeiro dia, no primeiro mês, no dia 14. Agora seria no dia 14 do segundo mês. E ele inclui aqui as pessoas impedidas por causa de imundícia, tocou no cadáver, enterrou um parente, por exemplo, e assim ficou impuro, imundo. Ou a pessoa que estava viajando, estava longe e não conseguia chegar de volta. Nesses casos, ele dá essa opção de participar um mês depois. Agora, outra coisa em relação a isso, e devemos entender bem aqui, ele não está falando de casos de pessoas que simplesmente decidiram que eu não quero participar. E a pergunta 9 para Josias é sobre isso. Qual seria a consequência de não participar por escolha própria? Essa pessoa seria eliminada do meio do povo. Ok. E já temos visto essa expressão outras vezes, que ele está falando aqui de sentença de morte. Que isso seria um pecado gravíssimo contra o Senhor, de não participar da Páscoa e não lembrar da libertação do povo saindo do Egito. Então, obrigação para todos os judeus. E ninguém tinha direito de simplesmente não participar. Eu acho interessante esse ponto para entender que existe uma diferença entre circunstâncias fora do nosso controle e decisões próprias. Nós não temos a Páscoa hoje, nós temos a ceia do Senhor semanalmente. E quando olhamos para esse privilégio que nós temos de lembrar do sacrifício de Jesus no primeiro dia da semana, eu vejo isso como uma responsabilidade minha de estar presente. Agora, alguma circunstância completamente fora do meu controle pode acontecer. Doença, alguma enfermidade que deixa impossível sair para congregar com irmãos. Acidente no caminho, ou quem depende de transporte público, o ônibus quebra e simplesmente não consegue chegar. Coisas acontecem que nós não temos controle. Mas escolha própria não seria motivo de me ausentar de um compromisso de serviço ao Senhor. E não foi visto como motivo de ausência, de não participar nessa festa importantíssima da Páscoa. E pergunta número 10, ainda sobre capítulo 9. Benita, como Deus guiava as jornadas do povo no deserto? Ele usava uma nuvem que parava em cima do tabernáculo. E quando a nuvem levantava, eles saíram. E quando parou, eles paravam. Ok. E essa nuvem que de noite assumiu a aparência de fogo, ficou visível até durante a noite toda. Durante o dia, a nuvem sobre o tabernáculo foi a maneira de Deus mostrar sua presença. E se Deus ia para outro lugar, eles precisavam seguir. Então, bem interessante essa ideia de Deus guiar o povo, porque ilustra o que deve ser o caso na nossa vida. Nós sabemos que no Novo Testamento, tanto a igreja coletivamente, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, ou o cristão individualmente, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20, são descritos como o santuário do Senhor. E nós devemos ser guiados por Deus. Não é que nós vamos decidir o rumo da nossa vida e imaginar que Deus vai nos acompanhar. O rumo da nossa vida deve ser determinado por Deus. E nós devemos seguir aonde Ele indica. E no caso aqui, até ele deixa bem claro que foi conforme Deus mandava por intermédio de Moisés. E para nós hoje, o que nos guia não é uma nuvem, mas é a própria palavra revelada para nosso benefício, que Deus tem falado para nós. Não somente por meio de Moisés, mas mais ainda por meio de Jesus.
e dos apóstolos e profetas que revelaram para nós a nova aliança. Nossa vida, cada passo, cada saída e parada, deve ser controlada e guiada pelo próprio Senhor. Ok, entrando no capítulo 10, só uma pergunta com várias partes aqui para o Bruno responder. Sobre as duas trombetas de prata, foram tocadas de maneiras diferentes para quais propósitos, Bruno? Para convocação da congregação, seja todo mundo, ou só os líderes da congregação, os cabeças, né, de cada tribo, e também servia para avisar o povo se eles iam partir quando a nuvem se levantasse, era para eles tocavam a trombeta para avisar para todo mundo se preparar para partir em viagem. Ok. E assim eles usavam para chamar o povo, tá? Como você falou, para convocar a congregação para alguma reunião, alguma assembleia, que seriam tocadas as trombetas, para anunciar a saída nas jornadas, e como você falou, para chamar apenas os líderes, alguma reunião onde ia resolver alguma coisa entre os líderes das famílias, das tribos. Depois ele fala de clamar a Deus nas batalhas, de tocar trombeta e chamar a atenção, pedir que Deus ajudasse na batalha, como também nas solenidades, nas festas, que eles iam tocar as trombetas também, convidando Deus a estar presente com eles, num sentido. É uma maneira de chamar o povo e até de chamar o próprio Senhor por meio dessas trombetas. E a segunda parte aqui, Bruno, quem tocava as trombetas? Os sacerdotes descendentes de Arão. Exatamente. Os sacerdotes que eram descendentes de Arão teriam esta responsabilidade ao longo da história. Então, fazia parte desse serviço sagrado. E até faz todo sentido, porque eles representam Deus para o povo e o povo para Deus. Então, nas trombetas, observamos as duas coisas. Era maneira de comunicar alguma coisa do Senhor para o povo e do povo para o Senhor, quando pensamos sobre esses vários motivos de tocar as trombetas. Muito bom. Até aí as perguntas que nós chamamos de normais. Agora, as perguntas especiais. Temos dois desafios hoje. E o primeiro aqui envolve um pouco de cálculo de datas. Josias, quanto tempo passou entre o levantamento do tabernáculo e a celebração da Páscoa? Quando vem esses cálculos, eu realmente fico assustado. Minha cabeça não funciona direito nesse assunto, mas nesse caso foram 14 dias. Em Êxodo 40, 17 fala que o tabernáculo foi levantado no dia primeiro do primeiro mês, enquanto lá no capítulo 9:1 fala que a Páscoa foi no primeiro mês, no dia 14, 14º dia. Então, foram 14 dias. Ok, 14 dias, ou se for não incluir esse primeiro e último, 12 dias entre os dois. Então, depende do jeito de falar assim. E uma provável sequência disso, juntando as informações que temos aqui. Ano 2, primeiro mês, primeiro dia, levanta o tabernáculo. Isso, como você falou, Êxodo 40 relata isso para nós dar a data. Capítulo 7 de Números, versículo 1, diz que foi nesse dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, consagrou todos os utensílios, bem como o altar, etc. Então, isso seria o início do capítulo 7. Depois, do versículo 11 a 88, no capítulo 7, são aquelas ofertas das tribos, que levam, cada dia, representante de uma tribo leva as ofertas de prata, de ouro, de farinha, de animais, para a cerimônia de consagração do tabernáculo. Então, isso leva 12 dias. E provavelmente seria a partir do dia 2 até dia 13. É uma suposição dentro da sequência dada aqui. Aí, quando chegamos no capítulo 9, a Páscoa. E a Páscoa, nesse caso, é exatamente um ano
depois da Páscoa, quando eles estavam saindo do Egito, quando Deus matou os primogênitos dos egípcios. Agora, um ano depois, primeiro mês de novo, o dia 14, eles vão comemorar a saída do Egito, celebrando a Páscoa. E desta forma, seria estabelecido como costume para continuar ao longo de toda a história do povo. A Páscoa seria uma das festas anuais que todo mundo ia participar para lembrar do livramento da escravidão no Egito. Então, parece que as coisas encaixam desta maneira. Primeiro dia, tabernáculo, 2 a 13, as ofertas, 14, já a celebração da Páscoa. E a última pergunta da noite, a aula hoje. Opa, não é para dar essas informações de resposta já. Errei aqui. Deixa eu ver aqui. Olha. Bom, no caso aqui, Benita, eu não vou mostrar a próxima tela porque eu esqueci, não separei as respostas. Mas vamos lá com essa pergunta. A distribuição dos carros e bois entre as famílias dos levitas foi desigual. E por quê? Um, porque eles tinham trabalhos diferentes. Por exemplo, os coatitas levaram coisas sagradas. E eles não usavam carros e bois para isso. Os gersonistas levaram coisas mais leves, como a tenda e sua coberta, telas, portas e cortinas. Então, eles não precisavam tanta coisa. E as meraritas, não sei se falou isso certo, levaram coisas mais pesadas, então precisavam mais carros. Eles levaram a estrutura do tabernáculo. Ok, muito bom. Agora eu vou mostrar a resposta aqui, porque eu esqueci de separar a pergunta da resposta, mas é isso que você falou. As responsabilidades foram diferentes. Um, e assim, ele deu para cada família uma obrigação diferente. Os coatitas, levando as coisas santíssimas, a Arca da Aliança, por exemplo. Lembramos que os sacerdotes entravam primeiro para cobrir tudo, para não ficar visível, mas eles iam pegar aquelas varas que passavam nas argolas, nos cantos dos móveis. Então, eles não precisavam de carroça para isso, porque ficaria sobre os ombros. Lembramos que alguns anos depois houve um episódio em que alguém colocou a Arca da Aliança numa carroça e deu problema, porque quando os bois tropeçaram, a arca começou a cair, o homem estendeu a mão para tocar e Deus matou o homem na hora. Não era para nem colocar a Arca da Aliança na carroça. Então, os coatitas não receberam nada. Os gersonitas, como você falou, as coisas mais leves, cortinas, etc. Aí eles precisam de dois carros, 4 bois para levar isso. E os meraritas, as colunas, as bases, as coisas da estrutura, as coisas mais pesadas, precisavam de mais veículos para isso. Eu acho que isso apresenta para nós uma boa mensagem, uma lição. Até tem trechos no Novo Testamento que falam sobre isso, Romanos 12 e 1 Coríntios 12, que nós não temos os mesmos dons e não temos as mesmas responsabilidades. Cada um deve usar seus dons, suas capacidades e oportunidades, o que nós chamamos hoje de talentos, para servir ao Senhor dentro das suas oportunidades e habilidades. Não devemos ter inveja dos outros que têm outras responsabilidades e outras oportunidades, porque Deus deu para cada um equipamento para fazer a sua parte. E aqui, no caso, quem recebeu mais não era quem tinha a responsabilidade melhor, mas o peso maior. Porque os coatitas que carregavam as coisas santíssimas, no sentido do serviço melhor, mas não o peso maior. E assim, cada um procura fazer sua parte. E não precisamos nos preocupar em não ter todas as habilidades que algum outro irmão talvez tenha. Mas cada um procura cumprir o papel que Deus deu. E assim foi uma lição interessante que ele deu por meio dessas famílias dos levitas. Ok, chegamos ao fim para hoje.
para a semana que vem, o que nós vamos ver é essa saída do Monte Sinai. Eu já falei que o contexto estabelecido, por enquanto, é para nos levar a esse ponto histórico, que eles vão sair do Monte Sinai, começar a sua jornada indo para a Terra Prometida. E é isso que nós vamos estudar o resto do capítulo 10 e capítulos 11 e 12, para ver isso semana que vem. E algumas coisas que já acontecem para atrasar a viagem do povo nessa saída.